Tem Fla-Flu hoje, daqui a pouco, ao vivo na Globo, hein? A bola rola a partir de 4h30 da tarde, é um jogaço. O Globo Esporte esquenta o clima com muita coisa boa, começando pelo Maracanã. É pra lá que a gente vai. Vamos falar com o Carlos Gil, que traz as informações do Flamengo. Se arrisca na rima daí, amigo? Seja bem-vindo, boa tarde. Não. Vou esquentar e esquentar muito como tá aqui hoje, viu, Mari? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O Flamengo volta a campo, o Flamengo principal, né? Depois de vencer a Supercopa Rei no domingo passado em Belém, no meio da semana, no jogo contra a Portuguesa, o Felipe, início irregular, chegou a perder do Boa Vista, do Nova Iguaçu, já tem 4 jogos que não leva gols e nesse meio do caminho 2 goleadas por 5-0 contra o Bangu e contra a própria Portuguesa. Para encaminhar a classificação para as semifinais, lembrando que o Flamengo é o atual campeão carioca, tem aí uma sequência de clássicos, não é só o Fla-Flu de hoje, mas também o Botafogo no meio da semana e no fim de semana que vem o Vasco. Para o jogo de hoje, Felipe Luiz não terá o De La Cruz por questões físicas, é o único desfalque confirmado, apesar de algumas dúvidas. Vamos dar uma olhada no campinho do Flamengo, então. O Rossi no gol, a linha de defesa ali tem o Wesley, Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandro, Pulgar, Gerson no meio campo, e aí pinta uma dúvida se o Arrascaeta vai começar jogando, tá um calor danado, ou se o Felipe Luiz vai escalar alguém um pouquinho mais recuado, Everton, Araújo, ou quem sabe até o Alan. No ataque tem o Michael, que também está passando por algumas questões físicas, pode ser que o Luiz Araújo apareça como titular, e aí o Plata e o Bruno Henrique, o BH, que hoje completa 500 jogos como jogador profissional de futebol, mais da metade dessa trajetória com a camisa do Flamengo. É um dos destaques desse time que já ganhou a Supercopa, que é a classificação para as semifinais. Destaques do Fluminense agora. 4h30 da tarde e olha, o negócio é o seguinte, o De La Cruz está fora do clássico por conta de um controle de carga olhado pelo departamento médico. Não tem nenhuma lesão, mas vai ser preservado desse jogo, olhando a temporada passada e pensando no número de partidas que o Flamengo deve fazer nesta temporada. O Fluminense teve o Guga no último jogo, que acabou jogando bem. Acho que é um ponto positivo para o Mano, mas vai ser um confronto interessante. Fla-Flu é sempre bom de ver, né, dona? Nossa, rivalidade. O Fluminense costuma fazer jogos duros, né, contra o Flamengo, mas eu vou te falar, apesar do Fluminense ter vencido o Vasco, uma grande atuação no John Arias, joga muito o John Arias, o Hércules foi bem, eu acho que a distância de análise do conjunto, ela é considerável. Mas não tem um padrão ainda. Mas é um time desorganizado, o Mano tá penando para tentar encontrar, né, a equipe ideal. Obviamente, dentro da análise, a gente não pode ignorar que o Mano Menezes não tem o Ganso, que é o jogador que organiza muito essa equipe. Nem o Renato para substituí-lo. Poderia ser esse cara de mais articulação, de pisar na bola, pensar um pouquinho mais o jogo, o cara mais cerebral mesmo. Só que o Fluminense tem problemas que precisam ser solucionados para o restante da temporada. O Flamengo, eu vejo o Flamengo começando muito forte na temporada, já com resquício de um grande trabalho do Felipe Luiz e, obviamente, com um elenco muito superior ao do Fluminense, com a capacidade de investimento muito superior também. O Flamengo tem uma identidade. E a gente viu a grande atuação no último fim de semana com um título merecido na Supercopa. Então, assim, obviamente você sempre respeita o que é um Fla-Flu, o que é um clássico, mas analisando o rendimento, o Flamengo hoje está em outro patamar. O Fluminense deve repetir a escalação do jogo contra o Vasco. O Samuel Xavier, ele voltou a treinar depois das dores na panturrilha e tal, mas a expectativa é que o Guga seja mantido como titular, Pascoal. Do outro lado, é difícil você saber qual vai ser o time titular e talvez isso interfira menos do que já interferiu em outros momentos, né? Porque é o que o Donan tá falando de padrão de jogo, de modelo de jogo. A gente viu no último jogo um Flamengo completamente mexido, mas jogando de uma maneira que o Felipe estabeleceu. A diferença entre o Fluminense e o Flamengo, ela começa na formação do elenco, né? Sim. O time do Flamengo tem um elenco incomparável. E foi magrinho hoje. Incomparável. Não, isso é para dizer, o elenco tem uma formação incomparável. O time, então, é incomparável, não dá para acompanhar. Se você pegar o time do Flamengo, que jogou contra o Botafogo, aquela intensidade, aquela pegada, aquela força desde o início da partida. Porque o Flamengo não começou o jogo molenga. O time do Flamengo começou o jogo querendo, dando bote em cima, marcando, não deixando. O Botafogo não teve chance de pensar. Se continuar, e esse é o padrão do Felipe, né, que mostra dentro do seu trabalho, está muito claro que o Felipe adota esse tipo de postura, vai ser um perrengue pro Fluminense. E o gol do Vasco
Foi logo no início, foi uma falha do Fuentes quando o Paulinho sobe um pouquinho para pressionar. Só que a gente está falando de um Vasco que é um time que tem uma lentidão, que não tem energia do Flamengo. Sim. O Flamengo é um time que não deixa respirar a série de bola. Isso é negociável para o Felipe Luiz. Ah, não tá com a bola? Mas tem que trabalhar sem a bola. Todo mundo sem a bola corre para ficar com Sobe, ela. pressiona. Então, assim, você tem a qualidade, você tem um trabalho tático muito superior, se você for comparar o Felipe Luiz com o que a gente tem visto do Mano Menezes. E tem um time que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. O Flamengo tem essa organização. E tem algumas peças, o Fluminense assim, ainda não. como o John Arias. Para mim, o John Arias é, se não o melhor, um dos melhores da atualidade no futebol brasileiro. É um monstro. Porque o Mesmo Gerson... jogando fora de posição no último jogo, ele mudou mas a partida. assim, Mudou não, o John Arias, em Brasília, ele destruiu Acabou o Vasco. E olha que o Carille entrou com 4 volantes, hein? Ele não tomou conhecimento dos volantes. Jogou uma partidaça uma mais uma partida vez. espetacular. Agora, Mas qual que é o melhor meio-campo do Flamengo para enfrentar o Fluminense, pensando que não vai ter o De La Cruz, né? Imaginando que ele vai jogar num 4-3-3. eu prefiro esse alinhamento, né? Sabendo que os dois atacantes de lá do Flamengo sempre fazem aquela marcação em cima dos alas adversários e não permitem muito aos alas adversários. E essa composição me agrada mais, né? Porque você tem dois jogadores... Gerson e Arrascaeta. Você tem dois jogadores com o Gerson um pouquinho mais de segundo volante. Ele faz bem também, né? O Gerson é um jogador que tem uma qualidade absurda, né? Bom, eu falar do Gerson, todo mundo sabe que eu sou absolutamente fã dele, né? Então, tá querendo aumento, hein? Tem isso? Tem isso. Tem isso. O pai dele falou no podcast, o pai é empresário dele e falou que está aguardando uma valorização do Gerson. Então vamos aguardar, porque e o Gerson é um jogador, para mim, espetacular. Jogador, assim, diferente, titular do Flamengo, para mim, titular da seleção brasileira. Ele já tem um ótimo salário, mas comparado com outros atletas, ele fica um pouco abaixo. Na minha visão, ele tem um contrato vigente, tem que ser respeitado. Eu acho que o Gerson em nenhum momento respeitou o Flamengo, nem vai desrespeitar a instituição e o clube que ele ama e é identificado. Mas na minha visão, é algo... A ser pensado. Para ser pensado, porque a gente está falando de o melhor jogador do Flamengo, hoje é o Gerson. Um jogador de seleção brasileira, né? Um jogador que tem a cara do Flamengo, ele se comunica com a torcida. Então, assim, não sei como é que a diretoria vai agir nessa situação, mas eu acho que a forma como o pai dele se colocou também não era necessária. Uma pressão pro momento do clube, pro momento do Gerson, que não tem nada benéfico para ele. É que eu acho que tem que ser ponderado, desculpa, Pascoalzinho, até para te ouvir na sequência, que ele saiu e voltou. Sim. A valorização que ele está pedindo na cabeça dele e do pai, eu imagino, que seja uma comparação com os salários do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que são os salários mais altos hoje desse Flamengo. Esses caras estão ali desde 19 e não tiveram essa saída. Sim. Então o salário deles foi aumentando, até por correções e outras coisas. Que o Bruno Henrique teve uma proposta para sair que era muito interessante e ele preferiu, conversando com o Flamengo teve que aumentar a proposta para ele ficar. Quando? Quando o Palmeiras foi atrás do Bruno Henrique. Sim. Então isso aí melhorou. Mas eu acho que assim, tem coisas que você... que eu falo para vocês a vida inteira, né? Você tem que ficar 5 minutos vermelho e olhar para o presidente do Flamengo e pedir o aumento do que ficar falando antes. Vai lá e fala, o presidente queria fazer uma reunião com o senhor e tal. Eu tô achando que a gente pode fazer um acerto aqui e tal, melhorar o salário do menino. Mas fala direto com a pessoa. Ou vai ter que falar com o Boto, ou vai ter que falar com o presidente. Como o presidente delegou todos os poderes do futebol pro Boto, ele que converse com o Boto. Porque você já alimentar esse tipo de coisa antes de chegar nisso aí, você já previne o que vai acontecer na reunião. O cara já entra prevenido contra você. Ainda mais numa diretoria que acabou de chegar, né? Isso tem que ser levado em conta. Só para voltar para o clássico, deixa eu fazer o seguinte. Eu quero ouvir o Mano Menezes, porque a gente falou aqui um pouco sobre isso antes da Supercopa. O Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo jogou um dia depois. E o Mano, ele volta nesse assunto de calendário, porque o Fluminense teve menos descanso do que o Flamengo para esse jogo de sábado. Então, vamos ouvir o Mano e lembrando que o Fluminense é o único time que já venceu o Flamengo do Felipe Luiz, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que
que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. E com outro componente, né? O Flamengo joga um dia anterior com um time mexido, então tem a possibilidade de rodar mais esse elenco. E aí tem isso que eu falei, a gente está vendo a foto dos dois ali, o Fluminense venceu o Flamengo na era Felipe Luiz, é o único time que conseguiu isso, é a única derrota dele. Quanto que isso entra no Clássico? O Mano é um técnico experiente, né? Vai tentar colocar um time que seja mais seguro defensivamente, encontrar essa solidez, que a gente não viu tanto ainda nessa temporada.